Amém. Então eu estava aqui a vos dizer o quê? Quando o céu está aberto, nós aprendemos aqui. Você vê tudo que está do outro lado. Nós aprendemos aqui. E você opera em tudo que está do outro lado, mas pela palavra. Nós aprendemos aqui. O fato de o céu estar aberto, nós aprendemos aqui, não significa que o quê? Você está salvo. Está aprendendo isso aqui? Não significa que o quê? Que você é filho de Deus. Mas significa que você opera no reino espiritual. E você é do reino espiritual. Nós aprendemos isso aqui. Peguem muito bem. Muito bem isso aqui. Número 1. Céu aberto. Nós aprendemos isso aqui. Quando o céu está aberto, nós aprendemos isso aqui. Nós nos tornamos do reino espiritual. Quando o céu está aberto, nós operamos no reino espiritual. Pelo quê? Pela palavra. Aprendendo isso aqui. Mas sabe, o problema de muitas pessoas é que nem sabem o que é reino espiritual. Nós aprendemos. O que é reino espiritual? Dá para imaginar isso aqui. O que é reino espiritual? Céu aberto. Nós aprendemos isso aqui. Quando o céu está aberto na tua vida, você faz parte. Você passa a fazer parte do quê? Do reino espiritual. Você passa a operar no reino espiritual pela sua palavra. Você passa a contemplar, passa a ver as coisas do reino espiritual. Mas o que é reino espiritual? Nós estamos imaginando isso aqui. Reino espiritual não é o que muitos dizem ou o que muitos pensam. Nós aprendemos isso aqui. Reino espiritual não é uma questão de ele ser espiritual. Nós aprendemos isso aqui. Isso aqui é como fosse o quê? Que quando você vai ler bem as escrituras, Gênesis capítulo 1, nós aprendemos isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra que Deus criou não era terra. Nós aprendemos isso. Mas era o quê? Era físico. Era o físico. Porque você vai entender que terra Deus criou depois. Então no princípio Deus criou os céus e criou o físico. Nós estamos aprendendo isso aqui. É que você vai começar aqui a entender. Por que isso aqui é terra? O mundo não é terra porque o mundo é terra. Eu não estou aprendendo isso aqui. O mundo é terra porque é físico. Dá para imaginar isso aqui? Então é que você vai começar a perceber que o reino espiritual, nós estamos aprendendo, não é espiritual porque ele é espiritual. Como a terra, nós estamos aprendendo isso aqui, não é terra porque é terra. Nós estamos aprendendo, porque ainda que eu passe pelos oceanos, eu ainda estou no planeta Terra. Nós estamos aprendendo isso aqui. Mas estou passando na Amazônia, todo aquele oceano ali, mas ainda estou no planeta Terra. Por que é o planeta Terra? Nós estamos aprendendo isso aqui. Pelo fato de ser físico. Então, e os outros planetas que são físicos, o que nós diremos dele? Você vai perceber que eles fazem parte do planeta Terra. Mesmo nós não chamarmos de planeta Terra, mas eles fazem parte do planeta Terra. Por que os homens gastam anos de vida estudando esses planetas? Porque esses planetas fazem parte desse planeta Terra. Por quê? Porque tudo que é físico faz parte desse planeta Terra. Então aqui onde você vai começar aqui a entender que também o reino espiritual não é espiritual porque ele é espiritual. Não se sabe entender isso aqui. Mas então por que ele é espiritual? É quando você vai surgir onde que começa primeiro esse reino. Nós estamos aprendendo isso aqui. Esse reino começou com o poder de Deus. Dá para entender isso aqui? Antes de qualquer coisa existir, porque as coisas existiram depois. Isso aqui é como fosse que Deus primeiro criou o físico, depois as coisas começaram a existir. Mas depois de Deus criar o físico. Primeiro foi o físico, para que as coisas pudessem existir. Onde? No físico. Não se dá para entender. Então, antes de um anjo existir, primeiro tinha que existir poder. Não se dá para entender isso aqui. Para que os anjos fossem criados no poder de Deus. Dá para imaginar. Olha, por que nós nos movemos no físico? Porque fomos criados no físico. Por que os anjos se movem no poder de Deus? Porque foram criados no poder de Deus. Não se dá para entender isso aqui. Por que a cura se move no poder de Deus? Porque ela foi criada no poder de Deus. Por que Cristo, Filho de Deus, se movia no poder de Deus? Porque ele foi criado no poder de Deus. Por que a Bíblia diz que quando nós nascemos em igreja, nova criatura somos, as velhas coisas passaram,
Nós está aprendendo. E agora nós somos espirituais. O que é esse espiritual que a Bíblia está falando? Esse espiritual não é uma questão de ser espiritual. Nós está aprendendo isso aqui. Por isso, você vai entender quando a Bíblia diz que Deus é espírito. Nós está aprendendo. Deus é espírito. Mas você vai entender uma coisa. Esse Deus que é espírito, para ele fazer-te, ele precisou do quê? Seu poder, precisou da sua força, precisou da sua vida. Nós estamos entendendo isso aqui? É aqui onde você vai começar a entender que quando falamos que a vida é espiritual, nós estamos a falar que ela em si seja espiritual. Nós estamos entendendo isso aqui? É planeta Terra criado no físico. É terreno, é um nome que foi atribuído, mas ele na verdade ele é físico. Então, também para dizer que o mundo espiritual, a vida espiritual é um nome que foi o que? Atribuído. Mas ele o que? É poder. Mas para vocês entenderem bem, porque vocês têm que entender isso aqui. O que é a vida espiritual? A vida espiritual é poder. O poder criador de Deus. Nós estamos aprendendo isso aqui. O poder criador de Deus para criar a vida de todos os seres. Dá para imaginar isso aqui? Então começa a entender que a vida espiritual é o que? É o poder criador de Deus. Então, se eu faço parte da vida espiritual, eu faço parte do poder criador de quem? De Deus. Não está aprendendo isso aqui? Então é que você vai começar a entender que esse poder, não está aprendendo. Por que chama-se espiritual? Não está aprendendo isso aqui? Esse poder chama-se vida espiritual por quê? Porque esse poder é um poder vivo. Nós estamos aprendendo isso aqui. Se esse poder não fosse vivo, esse poder seria chamado de quê? De poder. Mas porque esse poder é um poder vivo, esse poder chama-se o quê? Vida espiritual. Nós estamos aprendendo. Número 1. Por que esse poder, nós estamos aprendendo isso aqui, chama-se vida espiritual? Por que esse poder chama-se vida? Por quê? Porque todas as coisas... Não, porque esse é o poder que é criador de Deus. Esse é o poder que Deus usou para criar a vida. Nós estamos aprendendo isso aqui? Não é que exista uma vida espiritual. Nós estamos aprendendo isso aqui? Não é que exista uma vida espiritual. Porque eu não sei, não me lembro da vez que Deus criou uma cura espiritual. Criou uma bênção espiritual para o homem. Nós estamos aprendendo isso aqui? Criou uma saúde espiritual. Criou um progresso espiritual. Mesmo quando Deus estava com Adão. Nós estamos aprendendo isso aqui? O que Deus... Lembra quando Adão e Eva, eles pecam? Quando Deus veio vestir Adão e Eva, não veio eles vestir espiritualmente. Nós estamos aprendendo isso aqui? Então, quando nós falamos do que é de vida, nós estamos aprendendo... Estamos a falar de que é poder criador. Nós estamos aprendendo isso aqui? Então, olha, vida espiritual. A vida, o que é? É o poder criador. O poder que Deus usou. Nós estamos aprendendo isso aqui? Para criar. O poder que, nesse mesmo poder, Deus criou todas as coisas. Nós estamos aprendendo isso aqui? Por isso, quando você está vivo espiritualmente, você está em tudo aquilo que Deus criou para você viver. Dá para imaginar? Por quê? Porque Deus criou todas as coisas no seu poder. Dá para imaginar? E quando você está vivo espiritualmente, você está nesse poder no qual Deus criou todas as coisas. Nós estamos aprendendo isso aqui? Então, dá para imaginar o que é vida? Nós estamos aprendendo isso aqui? Vida espiritual. É poder vivo. Nós estamos aprendendo isso aqui? Se o poder não fosse vivo, não seria chamado de vida espiritual. É vida por quê? Esse poder, porque ele é o poder criador. Porque foi nesse poder que todas as coisas foram criadas. Mas é espiritual por quê? Porque o poder é de quem? É de Deus. E esse Deus mesmo é o que é espírito. Nós estamos aprendendo isso aqui? Então é que nós vamos começar a perceber. Dá para imaginar isso aqui? Então nós vamos começar a perceber. Se o céu está aberto, nós fazemos parte do reino espiritual. Nós fazemos parte de um reino de poder vivo. Nós estamos aprendendo isso aqui? Esse é um poder vivo. Por isso nós podemos falar com esse poder. Por isso nós podemos ordenar esse poder, dirigir esse poder. Por isso Deus quer que esse poder esteja em nós. Por isso esse poder, quando ele chega em ti, ele te dá vida. Porque ele é um poder o quê? Vivo. Nós estamos aprendendo isso aqui? Então é aqui onde você vai entender que quando o céu está aberto, você faz parte
do reino espiritual. O reino espiritual, que é um reino de poder vivo. Não é que é um reino que é espiritual. Chama-se reino espiritual porque o reino é do Espírito. Não está aprendendo isso aqui? Mas ele é um reino de quê? De poder vivo. Não está aprendendo isso aqui? Esse poder vivo opera onde? Opera no Espírito? Não. Ele opera onde? Em toda a existência. Ele opera em tudo aquilo que existe. Não está aprendendo isso aqui? Ele opera em tudo aquilo que existe. Mas para ele operar, ele precisa se manifestar. Dá para imaginar isso aqui? Ele precisa se manifestar. Mas onde é que ele busca se manifestar? Ele busca se manifestar na fé. Dá para entender isso aqui? Então aqui onde você vai entender o que? Número 1, o que nós precisamos? Céu aberto. Céu aberto, temos contato com o reino de Deus. Não está aprendendo isso aqui? Então, nós podemos começar a enxergar o reino de Deus. Então você tem que começar a perceber o que? Se o céu está aberto, você não pode viver sem ver o que é do reino de Deus. Se o céu está aberto, você não pode continuar a viver, não está aprendendo isso aqui, sem a participação do reino de Deus na sua vida. Está aprendendo isso aqui? Se o céu está aberto, você precisa do reino de quem? De Deus. Está aprendendo isso aqui? Então, se o céu está aberto, você tem que entender que as tuas palavras comandam. Não está aprendendo isso aqui? Operações. Está aprendendo isso aqui? Porque é aquilo que eu digo, para esse reino operar, não está aprendendo isso aqui, ele precisa se manifestar. Mas ele manifesta-se na sua fé, nas suas palavras, na sua crença. Não está aprendendo? Por isso, quando ele seja abençoado, seja liberto. Não está aprendendo isso aqui? Estou a manifestar a minha fé. Não está aprendendo? E esse reino manifesta-se onde? Na minha fé. Então, quando eu digo que seja abençoado, qualquer expressão de fé permite com que esse reino se manifeste. Não está aprendendo isso aqui? E quando esse reino se manifesta, ele faz o quê? Ele opera. Dá para imaginar? Então, aqui é onde você vai entender que o reino, esse reino de Deus aqui, ele opera. Mas para ele operar na vida de Moisés, ele precisa se mover. Como é que ele se move? Move-se o quê? Manifestando-se. Manifestando-se pela fé, pelas palavras. Não está aprendendo isso aqui? Então aqui você vai ter que começar a perceber. Você precisa do céu, o quê? Aberto. E se o céu está aberto, comanda. Não está aprendendo isso aqui? Manifesta o céu. Deus quer operar na vida do Acácio agora. Mas o quê? Esse reino, esse poder vivo, que nele foi criado todas as coisas, precisa chegar em Acácio, para Acácio receber. Não está aprendendo isso aqui? Por quê? Porque tudo está no reino espiritual, que tudo está nesse poder vivo. E esse poder vivo, quando chega na vida de alguém, essa pessoa que recebe todas as coisas que está nele. Mas para esse poder chegar na vida de alguém, ele precisa o quê? Ser manifestado. E ele é manifestado pela fé. Por isso, se o céu está aberto, nós comandamos, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Estamos a manifestar esse reino, para que esse reino chegue na sua vida. E quando esse reino chega na sua vida, você começa a receber tudo aquilo que está nele. E tudo que está nele não é espiritual, mas tudo que está nele é poderoso para acontecer na sua vida. É poderoso para transformar a sua vida. É poderoso para te fazer não mais viver as velhas obras, mas viver todas as obras novas em Cristo. É poderoso para você viver o que Deus preparou para si. Nós estamos entendendo isso aqui? Amém. Então, continuando, a Bíblia vai dizendo assim, no 9, porque estamos aqui a ver Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de quem? De Deus. A primeira pessoa que te chama filho de Deus, quem é? É Deus. Não se está aprendendo isso aqui? É Deus. Mas então eu estava aqui ensinando que o fato de céu estar aberto não significa que você é filho de Deus. Não está aprendendo? Então a Bíblia diz que Jesus, o céu estava aberto, então ele fazia parte do reino espiritual. Não está aprendendo? Mas o reino espiritual, você pode fazer a parte do reino espiritual das trevas e pode fazer a parte do reino espiritual de Deus. Mas para você fazer parte do reino espiritual de Deus, você precisa ser filho de Deus. Não está aprendendo isso aqui? E para você ser filho de Deus, você precisa receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não está aprendendo isso aqui? É que vocês vão entender uma parte muito importante. Para você ser filho de Deus, você precisa receber o quê? O Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas agora você vai entender o quê? Algumas pessoas até recebem o quê? O Espírito Santo.
Dá para imaginar isso aqui? Algumas pessoas até recebem o Espírito Santo, mas o que acontece com essas pessoas? Há um erro, não se deve entender isso aqui. Recebem o Espírito Santo. Lembra de Jesus? Primeiro, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala com ele: esse é o meu filho, que é amado. Então, receber o Espírito Santo é receber o poder que te faz filho de Deus. O céu pode estar aberto. Se o céu está aberto, você faz parte de um reino espiritual. Mas somente do reino espiritual se você é filho de Deus. E quando é que você é filho de Deus? Você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo te transforma. Não. O Espírito Santo é o poder para te fazer filho de Deus. Mas ainda que você receba o Espírito Santo, que é o poder para te fazer filho de Deus, saiba que somente a palavra de Deus te faz filho de Deus. Então, se Deus, ainda que Jesus tinha o Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo pousasse em Jesus, até você tem que entender uma coisa. O Espírito Santo desce até na vida de pecadores, mas o Espírito Santo somente pousa na vida de quem tem palavra. O fato de você estar a ver o Espírito Santo descer na tua vida, ou o Espírito Santo estar a descer na tua vida, ou o Espírito Santo desceu na tua vida, não significa que você é o quê? É filho de Deus. Não se aprenda. Mas o verdadeiro filho de Deus é aquele que o Espírito Santo faz o quê? Pousa na vida dele. Não se aprenda. E quem é esse? Então a Bíblia vai mostrando o quê? Que para o Espírito Santo pousar, o Espírito Santo que desceu na vida de Jesus, para que o Espírito Santo pousasse, permanecesse, habitasse na vida de Jesus, Deus precisava de falar com Jesus. Então Deus fala com Jesus, dizendo que este é o meu filho amado. E eu te pergunto, se você entristece o Espírito, se você entristece a Deus, se você entristece o Espírito Santo, quando é que você ouvirá a palavra dele? Nós estamos aprendendo isso aqui. Então vamos perceber uma coisa, que o Espírito Santo pode descer na tua vida, mas enquanto você lhe entristece, você nunca será filho de Deus. Dá para imaginar isso aqui? Enquanto você lhe entristece, ele nunca pousará na sua vida. Enquanto você lhe entristece, você nunca ouvirá a palavra de Deus. Dá para entender isso aqui? Por isso, vamos lá ver aqui, Efésios 4. Efésios 4. É 4 que é 30. Sim. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Sabe, quando você entristece o Espírito de Deus, não é que ele sairá da tua vida. Não está aprendendo isso aqui. Mas é que ele não vai mais controlar a tua vida. Dá para imaginar isso aqui? Então você começa a ver bruxos, feiticeiros, demônios a controlar a tua vida, enquanto o Espírito Santo também está na tua vida. Não está aprendendo isso aqui? Então, quando nós entristecemos o Espírito de Deus, não é que o Espírito de Deus sai da nossa vida. Ele permanece na nossa vida, mas não mais vai controlar a nossa vida. Lembra quando Deus fala com Jesus, este é meu filho amado, o Espírito Santo pousa em Jesus. E a Bíblia mostra que agora o Espírito Santo controla a vida de Jesus e leva Jesus até o deserto. Mas quando o diabo aparece para ver quem está a controlar a vida de Jesus. Não precisa aprender isso aqui. Se o demônio aparecer aqui agora, ele está aparecendo para quê? Ele quer saber quem está a controlar a tua vida. Quem está a controlar os teus caminhos. Quem está a controlar as áreas da sua vida. Não precisa para vocês entenderem isso. Quem está a controlar a tua vida. Então comece aqui a compreender que por causa da falta da palavra de Deus, o Espírito Santo nunca habita na sua vida. Você nunca é filho de Deus por falta da palavra de Deus. Você tem fé, mas você precisa ouvir a palavra com fé, receber a palavra no teu coração e se tornar o que? Filho de Deus. Nós estamos aprendendo isso aqui. Mas do outro lado, muitas das pessoas, nós estamos aprendendo isso aqui, que até uma vez ouviram a palavra, o Espírito habitou neles, o Espírito de Deus controlou a vida deles. Quando falamos de Espírito de Deus, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de Deus, estamos a falar de um poder vivo. Nós estamos a falar daquilo que Deus preparou para nós. Estamos a falar da presença de Deus, do controle, do domínio de Deus. Então, quando nós entristecemos o Espírito de Deus, quando nós entristecemos a Deus, nós estamos aprendendo isso aqui, Ele faz o quê? Ele para de controlar a nossa vida. E a questão é, como entristecer o Espírito de Deus? Nós estamos aprendendo isso aqui. Como entristecer o Espírito de Deus e parar de ser filho de Deus? Porque o fato de você pertencer ao reino espiritual não significa que você é filho de Deus, mas você é filho de Deus pelo ato do Espírito de Deus controlar a tua vida, pelo ato de Deus controlar a tua vida. Se Deus não controla seus negócios,
há problema consigo. Você tem que entristecer o Espírito de Deus. Se Deus não controla a tua unção, não controla o teu ministério, não controla a tua saúde, o teu progresso, é que você está a entristecer o Espírito de Deus. Não sei se dá para vocês compreenderem isso aqui. Mas é que nós vamos aqui perceber que a Bíblia diz como entristecer o Espírito de Deus. Longe de vós todo o que? Amargura. Nós aprendemos essa amargura por quê? Por falta de perdão. Você é uma pessoa amarga por falta de perdão. Não se aprende. E aí você diz, mas eu não tenho ressentimento com ninguém. Eu não tenho amargura de ninguém. O que é amargura? É a ausência de amor. Não se aprende. É que, sabe qual é o problema? É que pessoas estão a confundir amargura com ira. Não se aprende isso aqui? Estão a confundir amargura com ira. Uma pessoa irada é uma coisa. Vocês devem encontrar alguém que está engentada mesmo. Está irritada. Irritada. Não dizer, prefiro usar essa palavra engentada mesmo, irritada de verdade. Que 1 minuto perto dessa pessoa, meu Deus, é estragar teu dia. Não sabe dar para entender isso aí. E nós pensamos que aquilo ali é a amargura. Não confunda. Aquilo ali é ira. Aquela pessoa é uma pessoa irada. Não está aprendendo. Uma pessoa que 1 minuto perto dela, amargura, que a Bíblia diz longe de vós toda amargura, longe de vós toda ausência de amor. Não está aprendendo. Você então, se não ama a tua família, se não ama teu próximo, se você não ama, então você é uma pessoa amarga. Não está aprendendo isso aqui. Então, há muitos crentes, não se aprende, que não são pessoas iradas, mas são pessoas amargas. Dá para imaginar isso aqui? Olha, também vocês vão entender bem. Eu chego aqui, eu digo boa noite, bom dia, Leonel. Não se aprende isso aqui. Ele me responde, mas ele nem está para mim. Não se aprende isso aqui. Não responde com amor. O que eu ia deixar? Leonel é uma pessoa amarga. Não se aprende isso aqui. Mas eu digo bom dia, Leonel. Leonel, ele começa a me responder mal. Leonel é uma pessoa irada. Não se aprende isso aqui? Irada. Leonel está engenhado ali. Não se aprende isso aí. Enquanto do outro lado, Leonel está o quê? Amargurado. É amargurado, é uma pessoa amarga. Então a Bíblia diz longe de vós, entristecemos o Espírito Santo quando paramos de amar. E muitos de nós paramos de amar e pensamos que não entristecemos o Espírito Santo. Então amargura, você está no relacionamento e você não amar, isso aí pode entristecer o Espírito Santo. Não amar o seu filho pode entristecer o Espírito Santo. Não amar a tua família pode entristecer o Espírito Santo. Não amar o teu próximo pode entristecer o Espírito Santo. Se o vosso próximo que vocês veem, vocês não conseguem amar, e Deus vão conseguir amar. Então você vai entender o que é? Que nós começamos a conhecer o amor de Deus quando nós começamos a amar. Dá para imaginar isso aqui? Posso te ensinar uma coisa? Ama lá alguém que te odeia. Você vai perceber que você não vai conseguir lhe amar, a não ser com o amor de Deus. Não se aprende isso. Sabe, nós temos uma característica que vem desde Adão e Eva. Lembra quando Adão e Eva abandonam o amor de Deus? Quando Eva abandona o amor de Deus, o que a Eva faz? Mentiu para quem? Para Adão. Não se aprende. E lembra quando Adão abandonou também o amor de Deus, o que Adão fez? Acusou Eva. Deus pergunta, Adão, quem te disse? Para a mulher. Não se aprende isso aqui. E já começa a acusar ele a mulher. Então você vai começar aqui a entender que características humanas, não se está aprendendo isso aqui, não é amar. Amar é uma característica de Deus. Deus não te manda para amar o teu inimigo porque você deve amar o teu inimigo. Deus te manda para amar o teu inimigo porque Ele sabe que você não vai conseguir amar o teu inimigo. Então, o único jeito de você amar o teu inimigo é pelo amor dele. Não se está aprendendo isso aqui? Por isso Ele diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe por quê? Porque não tem como o amor de Deus estar em ti e Deus não estar em ti. Se o amor de Deus está em ti, então você vai entender. Deus diz, eu vou arranjar um caminho para eu poder estar em ti. E o caminho para eu poder estar em ti, qual vai ser? Vai ser o amor. Não sabe? Eu sei que você não consegue amar teu pai só porque te ofendeu, tua mãe só porque te ofendeu. Mas Deus diz que ame eles. Ame eles. E o único jeito de você amar essa pessoa aqui, porque ninguém é perfeito na terra. Então sempre eles vão fazer alguma coisa que atacam
teu amor natural. Naturalmente você sabe que você não consegue amar muitas pessoas. Nós estamos aprendendo isso. Então Deus diz, ama essas pessoas. Não é que você tem que... O intuito é você amar o teu inimigo. Mas o intuito é Deus estar em ti. Amém. Nós estamos aprendendo. E se Deus está em ti, para você poder viver aquilo que Ele preparou para si. Dá para imaginar? Por isso Ele diz que ame o teu inimigo. Não porque você deve amar o teu inimigo, mas ame o teu inimigo. Porque se você conseguir amar o teu inimigo, saiba que eu estou em ti. Porque o único jeito de você amar o teu inimigo é eu estar em ti. E se eu estou em ti, comece a desfrutar toda a vida que eu tenho para si. E comece a rejeitar toda a vida que não é para si. Não está aprendendo isso aqui. Então, é que nós vamos começar a perceber que a ausência de amor é amargura. E a amargura entristece o espírito. A amargura, a ausência de amor impede do espírito governar a tua vida. Não está aprendendo a controlar a tua vida. Você pode ter dom de cura, mas você precisa de amar os doentes para poder agir nesse dom. Você pode ter dom de profecia, mas você tem que amar o próximo, amar as pessoas para poder agir no teu dom. Não está aprendendo isso aqui. Então você vai entender uma coisa, que o espírito número 1 precisa te controlar a tua vida para poder manifestar em si, para poder mover-se em si. Mas para ele controlar-te, você não tem que lhe entristecer-se. Então, por que o Espírito Santo parou de manifestar-se em si, mover-se através de si? Porque você lhe entristece. Ausência de amor. Ausência de quê? De amor. De amor. Vamos lá ver o segundo. Longe de vós toda amargura e cólera. Ira. Aqui vem e cólera. Você não tem cólera? Aqui é ira. Depois da ira. Aqui vem amargura e cólera e ira. Aí também, né? Então tá bem, logo vou pegar esses dois. Toda cólera e toda ira. É agora que eu necessito entender que um lado disso que é longe de vós, a ausência de amor, necessita aprender que é o que muitos confundem, ausência de amor com que? Com ira. Mas também disso que é longe de vós, também todo o que? Ira. Necessita aprender isso aqui. Então não seja uma pessoa amargurada, seja alguém que ame. Necessita aprender. Mas essa aqui, meu irmão ama. Necessita aprender isso. Te digo que você não vai amar com o teu amor, você vai amar com o amor de Deus. E o amor de Deus não é confundido. Nós estamos aprendendo isso aqui. O amor de Deus não é confundido. O amor de Deus é poderoso para te libertar. O que Cristo fez? Quando estavam lá lhe matando, amou a todos com quem? Com o amor de Deus. Você acha mesmo que Cristo como humano ia conseguir te amar você? Te amou com o amor de Deus. E porque Ele te amou com o amor de Deus, a Bíblia diz que ainda que Ele esteja morto, ainda que os seus inimigos te matem, se você crer, você vive. Dá para imaginar isso aqui? Então, por que ainda que Cristo esteja morto, Ele pode viver? Por causa do amor de Deus. Não se aprendendo isso aqui? Por causa do amor de Deus, ainda não se aprendendo que a pessoa esteja morta espiritualmente, se crer, a pessoa terá se perder. Por causa do amor de Deus. Mas esse amor de Deus opera quando quer? Quando nós afastamos, tá ok? Da amargura, que é da ausência de amor. Número 2, quando nós nos afastamos do quê? Da ira. Pare de ser uma pessoa enganada. Pare de ser uma pessoa irritada. Pare de ser uma pessoa que murmura. Toda hora você está murmurando. Para com tudo isso. Você está aprendendo isso. Seja uma pessoa que é iluminada. Amém. Dá para imaginar? Seja uma pessoa iluminada. E aqui também diz o quê? E toda cólera. O que é cólera? Para de ter uma mente contaminada. Nós estamos aprendendo isso aqui. Então a Bíblia diz que ser uma pessoa irritada, ser uma pessoa que não ama, nós estamos aprendendo, afasta o espírito, entristece o espírito, impede do espírito controlar a tua vida. Mas também o que? Também do outro lado, ser uma pessoa o que? Com cólera, uma mente poluída. O que é isso aqui? Pare de ter uma mentalidade diferente da mente que Deus quer na tua vida. Nós estamos aprendendo. O que seria cólera? Olha, estamos aqui. Cólera é toda a mentalidade, todo o ser, todo o caráter, toda a personalidade que impede o mover do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo isso aqui? Amém. Imagina só isso aqui. O Espírito Santo agora quer que eu comece a profetizar. Nós estamos aprendendo isso aqui. E eu, não. Agora eu quero adorar. Isso aqui é o que? É cólera. Nós estamos aprendendo isso aqui.
É que às vezes nós pensamos que o quê? Que cólera é somente uma mentalidade de prostituição, uma mentalidade pecaminosa. Afinal de contas, não seria pecado Deus te mostrar o que Ele quer e você fazer outra coisa. O que Deus quer agora? Eu pergunto, como é que Deus quer se mover na tua vida? Você não sabe por quê? Por causa da cólera que está aí. Não está aprendendo isso? Não sabe por quê? Por causa da cólera que está aí. Dá para imaginar? Então, a cólera é tudo aquilo que impede o mover de Deus. Se é tua mentalidade, se são suas obras que estão a impedir de Deus se mover na tua vida, fica sabendo que é cólera. O Espírito de Deus, não está aprendendo, não é um espírito morto, é um espírito vivo. Se agora que eu estou a falar, ele não está se a mover aí na tua vida, é que é a cólera. A cólera é o que separa pessoas do controle de Deus. É o que impede de Deus controlar a vida de muitas pessoas. É o que impede de Deus se manifestar, mover-se na vida de muitas pessoas. Não está aprendendo? Então, estou a entender aqui. A cólera é, Deus quer que você esteja a pensar uma coisa e você está a pensar prostituição, está a pensar maldade, está a pensar em pecados. O que é cólera? É Deus quer que você tenha a mente de profeta e você tenha a mente de pastor. O que é cólera? É que Deus quer que você tenha a mente de pregador, você tenha a mente de escravo. Deus quer que você tenha a mente de vai dar certo, você tenha a mente de vai dar errado. O que é cólera? Deus quer que você tenha essas obras e você tenha outras obras. Deus quer que você faça isso e você está a fazer outra coisa. Não está bem? Então a cólera. Alguém pergunta, como saber se Deus está se mover na minha vida ou não? É só você saber se tem cólera ou não. Se tem cólera, fica a saber que nunca terá Deus se mover na tua vida. A cólera enche seus ouvidos, vai entupir teus ouvidos e você não pode ouvir a Deus. Não está aprendendo, gente? Então comece a tirar tudo isso aqui que tem entupido os seus ouvidos. A cólera, ela fecha os seus olhos e você não consegue ver a Deus nem as obras de Deus. A cólera, ela fecha seu coração e teu coração fica pesado para a obra de Deus. Não está aprendendo isso aqui? Imagina o que a cólera pode fazer e como pode destruir a vida de alguém. Está aprendendo isso aqui? Agora comece aqui a imaginar, pessoal. Comece a imaginar. A cólera é Moisés ficar, poxa, abrindo de uma mulher aquele livro ali, enquanto o Espírito está dando outra direção. Para vocês entenderem muito bem, a cólera é o que impede do Espírito se mover. Não está aprendendo? Para o Espírito se manifestar aqui onde eu estou, ele precisa se mover até aqui. Não está aprendendo isso aqui? Porque o Espírito é Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus está com quem? Está com Deus. E porque Deus está na minha vida, não está aprendendo? Então o Espírito também está na minha vida. Mas para o Espírito sair da minha vida e ir até as áreas da minha vida, ele precisa se mover. Mas o que? A cólera impede dele se mover. Não está aprendendo isso aqui? Por quê? É assim. Você tem que começar a entender uma coisa. Às vezes quando Deus diz que eu quero que você tenha uma mente profética, só de ter uma mente profética, é o que eu quero. Qual é o intuito disso? O intuito é um só. Não está aprendendo? Eu quero me mover. Mas para eu me mover, ser daqui até ali, eu preciso que você tenha uma mente profética. Com a tua mente profética, eu consigo me mover daqui até o quê? Até ali. Dá para entender isso aqui? Olha, estamos aqui. Canimambu Yesu, Canimambu Yesu. A cólera o que quer? Deus quer o quê? Está dizendo o quê? Adorem assim, desse jeito aqui. Porque assim eu consigo me mover até ali eu curar aquela pessoa ali. Não se aprende. E eu, não. Em nome de Jesus, Canimambu. Não faça isso. Isso é que está a impedir de Deus se mover. Não está aprendendo isso aqui. Então, a cólera impede de Deus se mover. E se Deus não se mover, não há como que existir o que é obras de Deus. A cólera é Deus que quer. Não está aprendendo isso aqui. Agora estamos aqui. Chegamos aqui todos nós cedo. Tínhamos um intuito. Não está aprendendo isso aqui. Mas por que estamos a mudar o intuito? Para deixar Deus que quer se mover. Não está. Porque antes de nós lermos aquele livro ali, Deus, eu quero libertar a casa. Mas para eu libertar a casa, eu preciso me mover. Não está aprendendo isso aqui? Então, o Espírito que está em Deus, ele move-se através da vida de alguém que não tem a cólera. Não está aprendendo isso aqui? Essa mentalidade aí não impede o Espírito de Deus se mover? Esse jeito de você ser, esse modo, será que não impede? Vou explicar uma coisa. Deixa eu pegar aqui.
que tem uma palavra que eu escrevi, que eu quero que vocês entendam essa palavra aqui. Mas vocês estão entendendo? Amém. Que eu quero que não só entendam, mas também que Deus transforme a vossa vida. Sabe, aqui tem muitas coisas. Amém. Glória a quem? Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Amém. Tá bem, então é assim. Mas o que eu queria aqui dizer é uma coisa que eu lembro um pouco mesmo. Mas é assim, o que eu queria aqui dizer, sabe? Há muitas das pessoas que trocam, nesse aprendendo isso aqui, trocam o mover do Espírito Santo com um modelo. Nesse aprender do mover do Espírito Santo. Dá para imaginar isso aqui? Olha aqui, o fato do Espírito Santo hoje ter te usado assim, não significa que amanhã o Espírito Santo vai te usar do mesmo jeito. Nesse aprender isso aqui. Então, todas as vezes que nós nos esforçamos nesse aprender com modos que queremos com que o Espírito Santo nos usa, nós acabamos estando em cólera e impedindo do Espírito Santo nos usar. Dá para entender isso aqui? Mas entenderam mesmo o que é cólera? A cólera é tudo aquilo que impede do Espírito Santo que mover-se através de ti, mover-se na sua vida. A cólera é uma mentalidade de pobreza enquanto Deus diz riqueza. É uma mentalidade de não vai dar certo enquanto Deus diz que vai dar certo. Por isso seja liberto de toda cólera em nome de Jesus. Amém. Seja liberto de toda cólera. Amém. Esse mal te deixa em nome de Jesus Cristo poderoso. Amém. Vamos lá continuar. O que é que entristece o Espírito Santo? Toda gritaria e blasfêmia. Sabe, é importante compreender que como é que muitas pessoas têm blasfemado hoje em dia. Nós aprendemos isso aqui. Muitas das pessoas, nós aprendemos isso aqui, tentam blasfemar, tentando enganar homens de Deus. Dá para imaginar isso aqui? Ananias e Safira, como é que blasfemaram? Tentando enganar o Pedro. Dá para entender isso aqui? Sabe, é que você tem que perceber que o homem de Deus não serve a Deus como sendo homem, mas serve a Deus, nós aprendemos isso aqui, como preenchido, revestido do Espírito de Deus. Dá para imaginar isso aqui? O homem de Deus serve a Deus como quem o Espírito pousou nele, quem o Espírito lhe revestiu, quem o Espírito lhe deu poder. Quem o Espírito habita nele, quem o Espírito se move nele, quem o Espírito se manifesta através dele. Então quando você vai para enganar o homem de Deus, você não está indo enganar só um homem humano, simples. Você está indo enganar o que é o poder de Deus, está indo enganar o que é a presença de Deus, está indo enganar o que é a habitação de Deus, você está indo enganar o poderoso Deus que está na vida dessa pessoa. Nós estamos aprendendo isso aqui. Então, quando Ananias e Safira mentiram a Pedro, não só estavam mentindo a Pedro, mas estavam mentindo ao Espírito que habitava em Pedro. Está para imaginar isso aqui? Lembra quando Jesus disse, quando entrarem, não vos receberem, não só não estarão a receber aqui, mas também eles não estarão a receber aquele que vos enviou. Dá para imaginar isso aqui? Então aqui nós vamos entender que muitas das pessoas, como é que têm blasfemado? Nós aprendemos isso aqui. E como é que têm errado? Muitas das pessoas blasfemam, mentem a Deus indiretamente, mas é diretamente a Deus. Nós sabemos. Porque eu te pergunto, onde que encontrarás a Deus para mentir para Ele? Onde que você vai encontrar Deus para poder mentir a Deus? Você encontrará Deus onde Ele habita, onde Ele desce, onde Ele pousou. Amém. Nós sabemos. Então, você mentir a um homem de Deus não é mentir a um homem simples, é mentir a Deus. Todas as vezes que acaso você mentiu ao homem de Deus, você não mentiu ao homem de Deus só, você também mentiu a Deus. Todas as vezes que você enganou ao homem de Deus, você não enganou ao homem de Deus só, você também enganou a Deus. Não se aprendeu. Então, muitos não percebem que o quê? Que acabam blasfemando por um motivo. Não se aprendendo isso aqui. Lembra do mágico? Quando ele disse que vou te dar dinheiro e dê-me esse poder. Ele não percebeu que ele está dizendo a quem? Ele está dizendo a Deus. Deus, vou te dar dinheiro e dê-me esse poder. Por quê? Porque quando estamos diante de um homem de Deus, alguém que Deus habita nele, também estamos diante de Deus. Não se aprendendo. Deus diz, eu não vou mais estar em casas feitas por mãos humanas. Agora eu vou estar em edifícios que eu edifiquei. Quem são? Os meus servos.
Então Deus habita nos seus servos. Se você mente a um servo de Deus, você mentiu a Deus. Se você o quer insulta um servo de Deus, você insultou a Deus. Se você o quer luta com um servo de Deus, você lutou com quem? Com Deus. Não está aprendendo isso aqui? Como é que Jacó lutou com Deus? Quando antes de Deus levantar os seus servos, quem eram os seus servos? Eram anjos. Quando Jacó lutou com o anjo, Jacó estava lutando com quem? Com Deus. Mas hoje que Deus levantou os seus servos, quando você luta com os seus servos, você está lutando com quem? Com Deus. Não está aprendendo isso aqui? Então Ananias e Safira morreram por quê? Lembram quando disseram para Eliseu, insultavam Eliseu? Aquelas 40 crianças estavam a insultar a quem? A Deus. Não está aprendendo isso aqui? E uma palavra só foi suficiente para destruir todos eles. Mas hoje, por que muitos continuam a insultar a homens de Deus? Não está aprendendo isso aqui e não morrem? Por um motivo. Por um motivo. Não está aprendendo? A misericórdia de Deus, ela é rica. Se não fosse a misericórdia de Deus, não está aprendendo isso aqui? Morreriam logo. Ananias e Safira é Novo Testamento. O mágico é Novo Testamento. Não está aprendendo isso aqui? Há muitas pessoas que morreram por causa disso no Novo Testamento. Está aprendendo? E alguém diz, e a misericórdia de Deus não teve para essas pessoas. Sabe qual é o problema? É quando você vai entender o que é. Olha, você insulta um homem de Deus, homem de como Ananias e Safira mentiram ao homem de Deus. Não está aprendendo? Mas o homem de Deus te mostra que não é carne que te fala, mas é espírito. Você ainda continua, você morre. Está aprendendo isso aqui? Sabe, a misericórdia de Deus, ela está para nós só porque somos cegos. Não está aprendendo isso aqui? Mas quando a cegueira é trata de nós, você continua, você morre. Não se está aprendendo, Leonel? Porque você é cego. Você pode me insultar agora, me insultar. E quando eu quero te amaldiçoar, sabe o que Deus diz? Diz que eu quero. Não conheces o Espírito que está em vós? Qual é o Espírito que está em mim? O Espírito que está em mim vê que você é cego. Não está aprendendo isso aqui? Mas se o Espírito que está em mim vê que você não é cego, meu irmão, você há de morrer. Não tem como. Não está aprendendo isso aqui? Você há de viver de acordo. Não de acordo com as palavras que eu falo. Não está aprendendo isso aqui? Mas você há de viver de acordo com as obras que o Espírito Santo está lançando na tua vida. Obras de ira. Não está aprendendo isso aqui? A morte não foi Pedro. Mas foi uma obra que o Espírito Santo causou. Pedro somente confirmou. Então, por exemplo, você me insulta, Leonel, e eu vejo que não é que estás cego. Você está me insultando, Leonel. Eu não preciso de lançar uma palavra de maldade para si. Só porque eu estou a ver que você está de olhos abertos, o Espírito Santo já está a causar uma obra aí, de ira de Deus. Eu somente preciso confirmar. Ainda que seja um homem, que seja feita a vontade de Deus, se faça a vontade de Deus, você vai pagar tudo. Não é que eu vou te fazer pagar. É que as obras que foram feitas em si, não está aprendendo isso aqui, e que eu estou a confirmar. Então você vai entender que Pedro não matou Ananias e Safira. Pedro somente confirmou aquilo que o Espírito Santo fez. Mas o Espírito Santo fez porque eles não estavam cegos. Então olha como é que muitos blasfemam. Porque agir, mesmo vendo que é Deus que está ali no servo de Deus, mas continuar a agir como carnais, acabas blasfemando. E outro lado tem o que? Tem a ira. Não está aprendendo isso aqui? O que é ira? O que é ira? Já vimos que amargura é uma coisa, ausência de amor. Mas o que é ira? Não está aprendendo isso aqui? Você vai perceber que o que é? Onde há ira, não há louvor. Não está aprendendo isso aqui? Onde há ira, não há paz. Onde há ira, não há longanimidade, não há benignidade, não há frutos do Espírito Santo. Como você pode descobrir se há ira na tua vida ou não? Meu irmão, se não há os frutos do Espírito Santo, aí há ira. Não está aprendendo isso aqui? Se aí não há louvor, aí há ira. Não está aprendendo? Você vai perceber uma coisa aqui. A ira que a Bíblia está aqui a falar não é aquela ira, não está aprendendo isso aqui, humana simples. De ser alguém engraçado, alguém em todo momento. Não é essa ira. Mas a ira que a Bíblia está falando é muito mais do que essa ira.
Por que a Bíblia diz que estejam um entre os outros com louvor? Se eu estou com a Cássio em louvor, não há ira aqui, não tem como. Não se dá para entender isso aqui. Se eu estou com a Cássio, cânticos espirituais, falarem entre nós, como diz esse versículo? Salmodiando uns aos outros com cânticos e hinos espirituais. Não se dá para entender. Temos que falar uns com os outros, com cânticos, com hinos espirituais, com louvores, com palavras edificantes. Não se dá para... E toda palavra que não promove a edificação, seja o que, afastada de vós. Você vai entender uma coisa. O que é ira? Ira é eu falar a Cássio uma palavra que não lhe edifica. Não se está aprendendo isso aqui. Sabe o que acontece? Quando você não é alguém irado, você está aqui a falar com alguém, não se está aprendendo isso aqui. Tudo aquilo que não lhe edifica, você rejeita. Não se está aprendendo isso aqui. Mas tudo aquilo que lhe edifica, você aceita. Então vamos aqui perceber o que é. Você não é alguém que convive em louvor. Você não é alguém que convive em espírito. Não se está aprendendo isso aqui. Você é alguém irado para Deus. Dá para imaginar isso aqui? Por quê? A Bíblia diz que o que entristece o Espírito Santo é uma pessoa irada. Não está aprendendo? Uma pessoa que não convive em louvor. Porque não é que eu tenho que viver em louvor com a Cássio. O que é viver em louvor com a Cássio que a Bíblia está aqui a falar? Não está aprendendo isso aqui. Mas é no meio de Acácio eu louvo a Deus. Não está aprendendo? Perto de Acácio eu adoro a Deus. Eu louvo a Deus em espírito. Não está aprendendo isso aqui? Então, a Bíblia diz assim, é como você que adora a Deus na igreja, mas em casa não adora a Deus, você é uma pessoa irada para Deus. Não se está aprendendo isso aqui? Você louva a Deus na igreja, mas em casa não louva a Deus. No teu trabalho você não louva a Deus. Meu irmão, você está afastado do Espírito Santo. Você acha mesmo que agradaria o Espírito Santo a alguém que no trabalho dele não adora a Deus? No trabalho dele não louva a Deus? No trabalho dele não tem palavras edificantes, palavras que edificam. Não se aprende. É ira. Não se aprendendo isso aqui. Você vai perceber que você vai começar a alegrar o espírito. Onde está no teu trabalho, louva a Deus, adora a Deus. Não se aprendendo isso aqui. Ora em línguas. Está na tua escola, adora a Deus, louva a Deus, ora em línguas. Não é para no meio da aula começar a racatar lá, mas não. Não se aprendendo isso aqui. É isso. Mas não é pecado também e nem pode ser errado. Só não te desconcentrar em nenhum momento. Não está aprendendo. Deixa uma oportunidade. Não está acontecendo nada. Você pode estar ali no teu espírito. Aí adorar a Deus. Não está. Amém. Aleluia. Então é isso que você tem que começar aqui a perceber. Não está aprendendo isso aqui. Uma pessoa que não quer, que não adora a Deus, é considerada como uma pessoa que é irada para Deus. Dá para imaginar isso aqui? Então, na tua casa, adora a Deus. Estás a trabalhar, adora a Deus. No teu negócio, adora a Deus. Nos teus planos, adora a Deus. Por que Deus não controla teu negócio, não controla-te na tua família? Por que Deus não consegue se mover quando você está na tua casa? Porque na tua casa você não adora a Deus. Por que Deus não consegue se mover? Lembra, não sei se vocês vão entender isso aqui. Lembra que quando nós entristecemos o Espírito Santo, Ele não controla o quê? A nossa vida. Ele não controla a nossa vida, Ele não se move na nossa vida, Ele não manifesta na nossa vida. E se o Espírito Santo não quer não controlar a nossa vida, quem controlará a nossa vida? O nosso adversário. Por isso, aquilo que você nega controla a tua vida, porque você entristece o Espírito Santo. O mesmo demônio que você diz, sai! Ele sai. Mas o que ele faz? Ele controla a tua vida. Sabe, eu não sei se vocês estão comigo. Não está aprendendo? Olha, o negócio das dívidas ocultas. A Bíblia diz que é a Bíblia. Nós sabemos que o dinheiro que eles roubaram, não está aprendendo, era um dinheiro que pertencia a todos os moçambicanos. Não está acostumado a ouvir a palavra das dívidas ocultas. Então, é assim. Nós sabemos que o dinheiro que eles roubaram era dinheiro de quê? Todos moçambicanos. Mas eles não precisaram de entrar em casa de nenhum moçambicano para roubar esse dinheiro. Não está vendo? Não precisaram de bater a porta. Mas o que acontece? Aquilo que era para os moçambicanos receberem, eles já que estavam a receber e usavam para as suas próprias obras.
Não está aprendendo isso aqui. Então você vai entender que o demônio que você expulsa, o bruxo que você expulsa, ele sai da tua vida. E nem precisa entrar na sua vida. Mas tudo aquilo que era para você receber, não está aprendendo. Quem recebe é ele. Dá para imaginar? Só para você entender que o problema de entristecer o Espírito Santo, não está, o problema de você entristecer o Espírito Santo, quando você entristece o Espírito Santo, ele não controla a tua vida. Ele não age na sua vida. Ele não move-se na sua vida. E quem vai agir na sua vida? Quem vai controlar a tua vida? O bruxo não precisa estar na tua vida. O demônio não precisa estar na tua vida. Ele pode estar no mar, pode estar em Mambone, pode estar onde. Mas mesmo assim, quer controlar a tua vida. Por isso, quando fazem um trabalho de maldição, muitas das pessoas confundem um trabalho de maldição com um trabalho de encantamento. Encantamentos. Não está aprendendo isso aqui. Um trabalho de encantamento é como fazer. Eles enviam um espírito para agir na tua vida. Enquanto que um trabalho de maldição, o que eles fazem? Eles, pelos poderes demoníacos, eles começam a controlar a tua vida. Mesmo distante. Tudo, o emprego que era para a pessoa receber, quem recebe é eles. E eles é quem usam como eles querem esse emprego. Não está aprendendo isso aqui. Um trabalho de encantamento. Não está aprendendo? Eles vão dirigir um espírito para conduzir tua vida. Não está aprendendo isso aqui? Eles dirigem um espírito para através de ti, esse espírito agir em ti, através de ti conduzir tua vida. Não está aprendendo? Ou eles enviam um espírito para através das pessoas perto de si conduzirem a tua vida. Dá para imaginar isso aqui? Mas com um trabalho de maldição, eles não precisam chegar na tua vida. Não está aprendendo isso aqui? Eles não precisam chegar na tua vida. Mas o que eles fazem? Eles buscam estabelecer bloqueios para Deus na tua vida. Dá para imaginar isso aqui? Por isso eu digo uma coisa. Que o quê? Onde há maldições, há ausência de Deus. Ausência de Deus. E eu posso quebrar um trabalho de encantamento. Mas se eu não quebrar um trabalho de maldição, não está aprendendo isso aqui? Eu estou a quebrar aquilo que te direciona à pobreza. Mas aquilo que tem levado a tua riqueza eu não estou a conseguir quebrar. Não está aprendendo? Por isso o espírito que te direciona à pobreza é um trabalho de encantamento. Mas o espírito que tem roubado a tua riqueza é um trabalho de maldição. Dá para imaginar isso aqui? E somente Deus pode quebrar a maldição. Por isso, conhecereis a verdade vos libertará de toda a maldição. Mas o que os pastores fazem? Os profetas fazem? Eles te libertam de todo o encantamento na sua vida. Tudo aquilo que te usa contra o teu progresso. Tudo aquilo que te usa contra o teu avanço. Tudo aquilo que te usa contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que te usa, nós quebramos. Tudo aquilo ali que tem usado pessoas ao teu redor, nós quebramos, nós expulsamos. Mas Deus, dá para imaginar, dá para imaginar isso aqui? Deus, quando Ele pousa na tua vida, Ele quebra todo o trabalho de maldições. Dá para imaginar isso aqui? O assunto de dívida oculta está bem claro. Não está aprendendo. Não precisaram entrar na tua casa para roubar o teu dinheiro. Mas o que eles fizeram? Todo o dinheiro que era para você receber, quem recebia era eles. E eles usaram como eles querem. Como eles quiseram. Também, do mesmo jeito, um trabalho de maldição. Não está aprendendo. Quando um bruxo faz um trabalho de maldição na tua vida, o que isso vai acontecer? Significa que o bruxo nunca precisará chegar em Moçambique, em Maputo, no Fomento, Matola, Cial. Não está aprendendo isso aqui? Para operar na tua vida. Para viver, levar, receber. Lembra quando um trabalho de maldição que foi feito? Eu vejo na vida de Daniel. Não está aprendendo isso aqui? Quando eles prenderam o anjo que era de Daniel, o que acontecia? Tudo que era para Daniel receber, quem estava a receber era eles. Dá para imaginar? Um trabalho de bruxaria, eles não precisam estar na tua vida. Eles prendem a tua unção. E quando eles prendem a tua unção, tudo aquilo que era para você receber, por causa dessa unção, quem está a receber é eles. Eles prendem o teu progresso. E tudo aquilo que era para você receber, são eles que começam a receber. Eles prendem a tua bênção, a tua vitória. Não se está aprendendo. E eles começam a ganhar. Mas por que eles vão fazer isso? Ira. Dá para imaginar isso aqui? Fica a saber o que é. O diabo sabe que ele diz, eu não preciso entrar em toda a tua vida. Eu só preciso um caminho só para entrar na tua vida. Não está aprendendo isso aqui? Então você vai entender o que é. A ira, que a Bíblia está falando o que é uma pessoa que não vive
em louvor, não vivem em espírito. Porque você não vive em louvor, não vive em espírito. Não está aprendendo? Você é uma pessoa irada. E porque você é uma pessoa irada, não está aprendendo isso aqui. O demônio não precisa estar em ti. O demônio pode estar fora de ti, mas mesmo assim, ele vai estar controlando a tua vida. Dá para imaginar isso aqui? Então, meu irmão, para dizer o quê? Começa a viver em louvor. Onde o louvor está, a presença de Deus está. Onde o louvor está, Deus está. Deus habita no meio dos louvores. Leva o louvor para o teu negócio. Leva o louvor para a tua casa. Louvor para a tua família. Dá para imaginar isso aqui? Mas você diz, mas o que ele está a falar? Sobre deixa irada. Minha irmã, quando ele está a falar, começa a louvar a Deus. Não se está aprendendo isso aqui. Mas o que ela está a dizer sobre deixa estressado. Então começa a louvar a Deus. Não se está aprendendo isso aqui. É assim. Enquanto eles estão a te insultar, começa. Alô, Guangali, Yesu, Antabani. Alô, Guangali, Yesu, Antabani, Nima. Você mostrar, se não fosse Deus, quem eu seria agora? Agora eu seria uma pessoa errada. Uma pessoa que quebrou o controle do Espírito Santo. Não se dá. Mas por causa de Deus, por causa de Cristo, eu sou uma pessoa que ainda mantém o Espírito Santo controla a minha vida. Dá para imaginar isso aqui? Você às vezes não percebe o que acontece. Há pessoas que somente vêm estragar o teu dia com uma palavra só. Por que eles querem estragar o teu dia com uma palavra só? Para que o Espírito Santo não controle a tua vida. Não se dá para... E a tua vida fica exposta a qualquer inimigo controlar a tua vida nesse momento. Dá para imaginar isso aqui? Então vamos lá continuar. Agora estamos onde? Longe de vós toda amargura e cólera. Gritaria. Ira, já. Agora gritaria. Gritaria ainda? Ainda. Gritaria. Amém. Longe de vós toda A amargura, cólera e gritaria. Amém. Malícia. Amém. Todo o que? Gritaria. Na tua versão vem todo o que? Toda gritaria, blasfêmia e malícia. Toda gritaria. Blasfêmia e malícia. Meu Deus. Amém. Glória aqui. Não pensarem que a corona aqui. Não. Eu acho que aqui tem muita poeira, pessoal. Eu não sei. Amém. Temos que sacudir melhor esse lugar. Então é assim. Todo o que? Toda gritaria. Na tua versão a gritaria é o quê? É gritaria. É gritaria também. Amém. Toda gritaria. Amém. Também tem malícia aí, né? Amém. Olha, minha versão é diferente da vossa. Também é, né? Por aqui vem gritaria e blasfêmia. Na vossa? Gritaria e blasfêmia. Malícia então. Depois e toda malícia. Gritaria. Amém. Sabe o que acontece? Isso aqui, sabe, essa parte aqui de gritaria é uma das partes mais importantes. Não se está aprendendo isso aqui. Mãe que é mãe, não se está aprendendo isso aqui. Tinha que entender isso aqui. Filho que é filho, tinha que entender isso aqui. Longe de vós toda gritaria. Marido que é marido, tinha que entender isso aqui. Isso é uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo, mais apaga o Espírito Santo. É o que? Gritaria. Dá para imaginar isso aqui? Você está no teu trabalho, alguém fala mal contigo. Não está aprendendo isso aqui. A Bíblia diz o quê? Não fique irado. Faça o quê? Louva a Deus. A Bíblia diz que não amargura. Amém. Não está aprendendo isso aqui. A Bíblia diz que não cólera. Não tem um pensamento contrário. Não está aprendendo isso aqui. Então aqui, e agora aqui também estamos aqui a ver o que é longe de vós, que é toda gritaria. Te custa o quê? Teu filho errou. Tentar lhe edificar, lhe ensinar. Não se está aprendendo isso aqui. E alguém diz que, e será que nós não podemos zangar? Sim, vocês podem zangar, mas nunca podem deixar com que a zanga dure. Vai até o amanhecer. O zangar que a Bíblia permite é o que é repreender. Teu filho errou, repreenda. Nós estamos aprendendo isso aqui. Repreender, sim, repreender. Não, isso eu não gostei, isso eu não gostei. Nós estamos aprendendo. Mas agora, repreender é diferente do que? De gritaria. Nós estamos aprendendo isso aqui.
teu filho não errou, mostra que ele errou. Não está aprendendo. Mas não use de gritarias. Dá para imaginar isso aqui? Então, como não usar de gritaria? Use de edificação. Dá para imaginar? A mamãe sim pode zangar para o seu filho. Um pai pode. Não está aprendendo isso aqui? Mesmo no relacionamento entre pessoas pode zangar-se. Mas a Bíblia diz que nunca deixe com que a zanga dure 1 hora. Nunca deixe com que a zanga vá até o dia seguinte. Quando a Bíblia diz, nunca deixe com que a tua zanga vá até o dia seguinte, o que a Bíblia está tentando expressar? Está dizendo que nunca deixe com que a tua zanga saia desse momento. Não está entendendo? Estamos aqui em um momento, dá para imaginar isso aqui, que eu errei, a profetisa não começa a repreender e ela ir a zangar tudo isso aqui, não, pois isso aqui, não gostei disso aqui. Agora passamos esse momento aqui, mas ela ainda está continuando. Não está aprendendo isso aqui. Isso aqui já é o que? É ira. Já é amargura. Já é cólera. Dá para imaginar isso aqui? Já vai entrar em blasfêmias. Dá para imaginar isso aqui? Vai entrar em malícias. Mas estou entendendo isso aqui. Teu filho errou, lhe repreenda. Saíram desse momento aí, esqueça. Acabou. Então vamos perceber aqui que porque você não tem um espírito de edificar o próximo, você acaba se envolvendo sempre em gritaria. Não está aprendendo isso aqui? Porque você não gosta de ensinar o próximo, não está aprendendo? Você acaba se envolvendo sempre em gritaria. Por isso vai entender. Quando Jesus disse que ele, antes de subir, sabe o que ele disse? É que você vai entender. Isso aqui é muito importante mesmo. Por que a pessoa está em gritaria? Por que a mãe está ali a insultar? Você tem que insultar o filho. E naquele momento ele que está ali a insultar, está falando palavras e que o seu adversário não está usando todas aquelas palavras. Sabe uma coisa? Quando você começa ali, está a gritar para a pessoa, está ali a falar mal a pessoa, muitas das vezes você não fala somente de pensamento, mas naquele momento você está no instinto e você está falando de coração. E por causa disso, Satanás está usando todas essas palavras ali contra aquela pessoa. Está usando todas aquelas palavras para possuir a vida daquela pessoa. Você tem que perceber uma coisa, que um encantamento não precisa ser feito, não se dá para entender isso aqui, em territórios de macumba. O encantamento pode ser feito em qualquer lugar. Por que Satanás está em derredor? Não se dá para entender isso. Ele está em derredor para quê? Lembra a vida de Jó? Satanás, olha quando a Bíblia, Satanás estava em derredor. E depois a Bíblia mostra, olha que Satanás estava em derredor quando sai daquele cenário ali. Estava também na vida de Jó. Satanás usava a mulher de Jó. Usava a mulher de Jó para quê? Como é que usava a mulher de Jó? Somente com palavras. Não se aprender. Somente com palavras. Dá para imaginar isso aqui? Somente com palavras. Mas vocês vão entender que Jó durante muito tempo ficou bloqueado na mesma vida só por causa de palavras de pessoas. Não se então, não precisava ser um terreno de macumba. Na própria casa de Jó, não se aprendendo isso aqui, com a gritaria da mulher de Jó, com as palavras que não edificavam a Jó, não se aprendendo isso aqui. Aquela mulher ali já começava a enviar espíritos para controlar a vida de Jó. Essa é onde você vai começar aqui a entender. Quando Jesus, não se aprendendo, estava para subir, ele disse o quê? Falou assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele disse isso? Não se está aprendendo isso. Porque a gritaria é o contrário da edificação. É o contrário do pregar o evangelho. Dá para entender isso aqui? Para de pregar o evangelho aquele que tem a gritaria. Mas aquele que prega o evangelho, a gritaria está separado dele. Não se dá para vocês entenderem isso aqui. Por isso eu digo uma coisa, a pessoa errou, não precisa gritar para a pessoa. A pessoa errou, repreenda a pessoa com a palavra de Deus. A pessoa falhou, repreenda a pessoa com a palavra de Deus. Não se aprende. Não tenha a tua vida em gritarias, tenha a tua vida em palavra de Deus. A Bíblia não nega que você pode repreender o teu filho, mas ela nega que você repreende o teu filho fora da palavra de Deus. Não se aprende isso aqui. E alguém diz: apóstolo, isso é minha mulher que errou, repreende ela, mas de acordo com a palavra de Deus. Qual é o problema das pessoas? É que querem repreender, mas não querem conhecer a palavra de Deus. Como é que você quer repreender se você não conhece a verdade? Não se aprende. Então você está repreendendo a pessoa porque acha que aquilo está errado. Mas não, primeiro vai conhecer o que é certo para poder repreender a pessoa. Não se está aprendendo.
Então vamos começar a entender o que é. Se a profetizador não tem o espírito, nós aprendemos isso aqui, de edificar a Cássio, então ela tem o espírito de gritaria para com a Cássio. O que te impede de pregar para os outros é o espírito da gritaria. Nós aprendemos isso aqui. Alguém que fala mal com pessoas nunca será um bom pregador, nunca será um bom mensageiro de Deus. Dá para imaginar? Esse me lembra que eu chego aqui, poxa, vocês são sacanas, eu estou cansado de foda, não sei se dá para aprender, mas depois eu consigo aqui, agora eu vou dar a palavra de Deus. Não se aprende, te digo, ninguém vai receber aqui a palavra de Deus. Não se aprende isso aqui. Então Jesus diz que ir de pregar o evangelho, mas para você ir pregar o evangelho, você tem que apartar o espírito da gritaria. É você que está gritando toda hora para sua mulher, toda hora no seu trabalho, toda hora para as pessoas, mas é você que quando sai quer pregar a palavra de Deus. Como assim? Por isso, a gritaria é o maior espírito. Nós estamos aprendendo isso aqui. Que, olha, você tem, o que é gritaria? Falar mal com os outros. Nós estamos aprendendo. Falar mal com os outros é um dos maiores espíritos que impede das pessoas falarem bem com os outros. Que é pregar a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo isso aqui. Então você tem que perceber uma coisa. Que se você não fala bem com os outros, você não fala a palavra de Deus aos outros, é porque o espírito da gritaria está em ti. E se o espírito da gritaria está em ti, você tem que perceber uma coisa. O espírito da gritaria lembra quando Jesus está no deserto? Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, o que aconteceu? Satanás começa a aparecer e a gritar no seu ouvido: transforma a pedra em pão, transforma a pedra em pão. Vale a pena você se lançar a morrer de uma vez? Você está sofrendo muito, vale a pena se lançar a morrer de uma vez? Espírito de suicídio é o espírito da gritaria. Tentações é o espírito da gritaria. Vai ao curandeiro, é o espírito da gritaria. Todo espírito que é contrário à tua fé, que é contrário à fé, que é contrário à palavra de Deus, é o espírito da gritaria. O espírito da gritaria, ele faz cócegas no seu ouvido, te falando tudo aquilo que é contra Deus. Eu não sei se dá para vocês imaginar isso aqui. Então aqui, um dos maiores espíritos que luta contra o evangelho é o espírito da gritaria. Mas Jesus diz que, como é que vocês vão vencer esse espírito? Não se aprende. O espírito da gritaria opera nos seus ouvidos. Não se aprende. Como é que Jesus repreendeu o que o Satanás estava falando nos seus ouvidos? Como? De um jeito. Falando a palavra de Deus. Não se aprende o seguinte. Quando Jesus falou, Satanás parou de falar. Dá para imaginar? O espírito da gritaria, ela para quando você começa a edificar. Se você é alguém que edifica com... Não tem como falar com a casa, mas eu tenho como louvar no meio de casa. Não se está aprendendo isso aqui. Mas tem como falar com a casa, fale com ele. Edifica ele. Fale da palavra de Deus para ele. Não se está aprendendo isso aqui. Então vamos começar aqui a perceber que muitos dos negócios você cai. Por quê? Porque você não consegue evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. Não se está aprendendo isso aqui. A Cássio recebeu uma unção de Deus, mas aquela unção ele há de perder, porque não consegue transformar as pessoas ao seu redor naquela unção. Dá para imaginar? Você tem um dom, mas você há de perder aquele dom, porque não consegue edificar os outros naquele dom que você tem. Dá para imaginar? Olha o que o espírito da gritaria ela faz. Tudo aquilo que você tem, não está aprendendo isso aqui. Se você não consegue tirar, dá para imaginar? Se você não consegue tirar, você perde pelo espírito da gritaria. Por isso Deus diz, não te deu um dom para você esconder. Se você quer esconder o teu dom, você vai perder o teu dom. Satanás só parou de falar. Jesus transforma a pedra em pão. Quando Jesus falou, não só de pão viverá o homem. É quando você fala que você impede esse espírito que grita no seu ouvido. Esse espírito vem de que você não vai conseguir, você não vai conseguir. É quando você diz, eu hei de conseguir, eu hei de vencer, que esse espírito para. Não sei se dá para vocês entenderem isso aqui? Então começa aqui a perceber quantas coisas você está a perder. Qual é a unção que você está a perder? O que você está a perder? Está a perder por quê? Somente por um motivo. Somente por um motivo. Dá para entender isso aqui? Todo dom que você não usa para edificar os outros, não está a entender isso aqui? Fica a saber que Satanás ele vem com o espírito da gritaria e ele arranca de ti. Então vamos perceber uma coisa. Se nós não pregamos a palavra de Deus aos outros, nós não ensinamos a palavra de Deus aos outros, nós não evangelizamos aos outros, nós não usamos os nossos dons, o Espírito Santo quer, ele
se acha entristecido. Nós entristecemos o Espírito Santo. E ele o quê? Não controlará o quê? A nossa vida. Está para entender isso aqui? Ele não vai controlar a nossa vida. E se ele não controlar a nossa vida, quem vai controlar a nossa vida? Está para imaginar assim? Então vamos aqui perceber. Eu quero que vocês percebam. Não se aprender isso aqui. Se você não edifica, não usa o teu dom, não fala o teu dom, não ministra o teu dom, não manifesta o teu dom, não manifesta o teu talento, Deus te colocou riqueza em ti, você não usa essa riqueza, fica a saber, meu irmão, você vai perder tudo que Deus colocou em ti. Tá para imaginar? Como perder a riqueza que Deus colocou em ti? Enquanto você não usa essa riqueza aí, você vai perder essa riqueza. Por quê? Porque o espírito da gritaria, ele vem para isso. Então vocês aprenderam isso aqui? Jesus, transforma pedra em pão, transforma pedra em pão. Não se aprender isso. O espírito da gritaria vem te tirar da prosperidade que Deus te deu. Vem te tirar do caminho da cura que Deus te deu. Vem te tirar da promessa do ministério que Deus te deu. E te leva a opções humanas, carnais. Não se aprende. Opções que aparentemente para ti são boas, mas que te destroem todo o ministério de Deus. Por isso você diz, hoje estou bem socialmente, estou bem financeiramente, estou bem familiarmente, estou bem ali, mas você vai perceber que você não está a viver o que Deus disse para você viver. Você não está feliz verdadeiramente. Você não está feliz, porque a tua felicidade habita naquilo que Deus ordenou para si. Não está aprendendo isso aqui? Então, enquanto você não usa o teu dom, fica a saber que você vai perder o teu dom. Como é que vai perder o dom? A última tentação que o diabo fez para mostrar o espírito da gritaria, disse que Jesus, prostra-me e adora-me. Serve-me, Jesus. Não se sabe entender isso aqui. Se você não edifica, olha, no teu trabalho, você não é aquele que edifica os outros, prega a palavra para os outros, fica a saber que o quê? Que esse trabalho aqui que Deus te deu, sabe o que vai acontecer com ele? Você vai ver esse trabalho aqui a servir Satanás. Não se está aprendendo isso aqui. Esse negócio a servir Satanás. Esse dom a servir Satanás. Todo dom que você não usa, não se está aprendendo isso aqui. Você não usa, você não ministra, não manifesta, você não faz, realiza a vontade de Deus. Não se está aprendendo isso aqui. Fica a saber que esse dom aqui começa a servir a Satanás. Você fala, onde está meu dom de cura? Teu dom de cura agora está servindo a Satanás. Onde está a minha prosperidade? Está servindo a Satanás. Onde está a minha cura? Está servindo a Satanás. Por quê? O espírito da gritaria, ele fala aos seus ouvidos. Me sirva. O que Deus me sirva? O que Deus te deu me sirva. Não se está aprendendo. Por isso Deus diz que você vai prosperar, mas ele diz que você não vai prosperar. O espírito da gritaria, quando iniciou o Covid-19, disse que todo mundo vai morrer. Mas o que Deus disse, estava falando? Ninguém vai morrer. Vai morrer aqueles que estão ordenados para morrer. Porque a morte e a vida, quem controla é Deus. Porque Ele venceu a morte. Em nome de quem? Por isso a morte não nos controla. Vamos lá continuar aqui. E bem assim toda malícia. E toda o quê? Malícia. Malícia distante de quem? De vós. Por isso é aqui onde eu quero encerrar. Toda malícia distante de quem? De nós. Distante de vós. Por que nós temos que expulsar o demônio? Porque toda malícia é distante De nós. Mas porque você não expulsa o demônio, não está aprendendo isso aqui? Daniel, aproxima mais a câmera para aqui. Aproxima para aqui. Eu quero que a pessoa entenda muito bem isso aqui. Por que eu quero? A malícia não sai de nós. A Bíblia diz que toda malícia Distante de vós. distante de vós. Não está aprendendo isso aqui? E aqui onde você vai ter que entender. Toda malícia distante de quê? De vós. De vós. Por que você tem que expulsar o demônio? Ele é bom. Não. E se você não expulsar o demônio, Está a permanecer com a malícia. você está permanecendo com algo mal, com a malícia. Por que você tem que expulsar o bloqueio? Porque é algo mau. Por que tem que expulsar? Mas apóstolo, não era um espírito, era apenas palavras. De repente, acaso diz que você não vai conseguir. Não, você tem que expulsar essas palavras. Eu, por exemplo, eu gosto muito da Igreja Universal quando você diz para ele, alguém, você não vai conseguir. O que ele diz? Está amarrado. Não, é assim mesmo. Se for para agir assim, dizer que está amarrado, diga que está amarrado. Não dizer, está amarrado. Dá para imaginar isso aqui? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, toda malícia o quê? Distante de vós. Toda malícia distante de vós. Todo demônio que você não expulsa, nós estamos aprendendo isso aqui,
fica a saber que é uma malícia que não está distante de si. Isso entristece o Espírito Santo. Não se aprende. Quando a Bíblia diz que é para colocarmos toda a malícia distante de nós. Está para imaginar isso aqui? Então, Deus já te deu o poder, já te deu o nome dele, já te deu a vida dele, te deu o Espírito dele. O que está a faltar? Esse demônio que está no teu corpo entristece o Espírito Santo. Esse demônio que está na tua vida impede do Espírito Santo de manifestar-se na sua vida. O Espírito Santo manifestar-se através de ti. Mas o que está a faltar para você tirar esse demônio? O que está a faltar? Por que estás a continuar a entristecer o Espírito Santo? Dá para imaginar isso? Por que você está a entristecer o Espírito Santo? A Bíblia diz que toda malícia distante de vós. Por isso é tempo de toda palavra que é de maldade distante de ti. A Bíblia não é distante. Não se dá para acaso me falou uma palavra. Essa palavra que ele me falou que é contra a vontade de Deus na minha vida. Eu tenho que colocar essa palavra distante, fora em nome de Jesus. Você não expulsa as palavras dos seus inimigos. Você não expulsa as palavras do seu adversário. É que você é até alguém que alguém te insulta no teu trabalho, no teu negócio. Não se dá para você continua ali louvando, fazes bem. Você edifica as pessoas, fazes bem. Você não pensa os pensamentos de maldade, fazes bem. Mas mesmo assim você não expulsa aquela palavra, fazes mal. Dá para imaginar isso aqui? Porque compreenda uma coisa, vocês mesmo fazendo tudo para Deus, mas se vocês não colocam a malícia distante de vocês, ficam a saber que vocês vão viver malícias. Dá para imaginar isso aqui? Você pode fazer tudo. Não está aprendendo isso aqui? Lembra Jesus? O diabo, Jesus transforma a pedra em pão. Não só de pão viverá o homem. Lança-te, não tentarás a Deus. Adora-me. Somente adorarei a Deus. Mas se Jesus não quer não expulsar o diabo, ele o quer? Ele nunca viverá o quê? A obra de Deus. Não está aprendendo isso aqui? Qual era a malícia? A malícia era Jesus não viver a obra de Deus. A malícia era os anjos não descerem e servirem a Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus expulsou o diabo, os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus parou de viver a malícia que ele estava vivendo. Não está aprendendo isso aqui? Porque é como o jejum terminar, mas não há nada para comer. Algumas pessoas chegam em casa, não tem nada para comer. Você não está jejuando, você está morto de fome. Não pense que você jejuou só porque não tinha alguma coisa para comer. Você jejuou por causa da palavra de Deus. Então, olha aqui, Jesus ele já cumpriu o jejum. Não se dá para você entender isso aqui. E o diabo diz, me adora. Não se dá para. E se Jesus não expulsasse essa palavra, não expulsasse esse que usa essas palavras, eu expulso, eu nego, eu rejeito. Aquilo ali lhe impediria o quê? Dele viver a obra de Deus. Ainda que Jesus fizesse tudo. Dá para imaginar isso aqui? Então, para dizer o quê? O demônio que está aí na tua vida está te impedindo de viver a obra de Deus. As palavras dos seus inimigos estão te impedindo de viver a obra de Deus. Mas, ainda que você tenha o céu aberto, ainda que o Espírito Santo esteja em ti, ainda que Deus fale contigo, mas esse demônio mesmo assim está te impedindo de viver a obra de Deus. Ainda que Deus fale contigo pessoalmente em revelação em tudo, mas mesmo assim, essas palavras estão te impedindo de viver a obra de Deus. Por quê? Porque Deus ele disse o quê? Toda a malícia é distante de vocês. Então vocês têm que expulsar a malícia. Pare de esperar os outros. Não se dá para entender isso aqui. É que você tem que entender que malícia é você que tem que expulsar. Maldade é você que tem que expulsar. E alguém diz, pare, apóstolo, então eu quero saber uma coisa. O que você expulsa e o que eu tenho que expulsar? Não se está aprendendo isso aqui. Toda a malícia, tudo que é mal, você que tem que expulsar. Se esse espírito é mau, você tem que expulsar. Não se está aprendendo isso. Quando você vem ter comigo, não se está aprendendo isso aqui. Eu não estou para expulsar malícias. Você tem que expulsar a malícia que está na tua vida. Mas eu expulso o quê? Eu expulso toda entidade na tua vida. Todo espírito que te usa. Não se está aprendendo. Por quê? Porque você não vai conseguir expulsar uma coisa que te usa. Dá para imaginar isso aqui? Mas aquilo que não te usa, mas está a impedir de você viver a obra de Deus, você que tem que expulsar.
Tá para imaginar o seguinte? O que a malícia faz? Ela te impede de viver a obra de Deus. Jesus termina o jejum, mas nunca há de comer pão. Não tem pão para comer. Se não expulsar a malícia. Tem que expulsar a malícia. Expulsar todas as palavras que ele falou. Por isso os anjos vieram de servir. Jesus expulsa. O que Satanás já disse no princípio. O pão que você vai comer será de pedras. Jesus expulsou isso e anjos vieram querer servir o pão. Está para imaginar isso aqui? Então você vai começar aqui a perceber que não se está aprendendo isso aqui. Eu expulso aquilo que te usa, aquilo que te controla, aquilo que te controla. Não se está aprendendo isso aqui. Toda entidade que te controla, todo ritual que foi feito na tua vida, seja liberto em nome de Jesus. Mas você expulsa toda a maldade. Dá para entender a diferença? O que a malícia faz? Ela te impede de viver o que Deus disse. Deus disse você vai casar. A malícia está impedindo de você casar. Não está aprendendo isso aqui? Enquanto você vem para aqui, eu vou expulsar aquilo que te usa para você não casar. Mas eu expulso aquilo que te impede, aquilo que te usa para você não casar. Mas se você não expulsa aquilo que impede o teu casamento, você nunca vai casar. Dá para entender isso aqui? Por isso nós temos que viver em oração de libertação. A oração de libertação, que todos têm que viver dela, andar nela. Você tem que andar sempre nessa libertação. Leonardo fala, não vai dar certo. Isso é, não vai dar certo. Está amarrado em nome de Jesus. Eu cancelo em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus. Não se dá bem. Sempre colocar essas palavras distantes de si. Vais morrer. Eu cancelo. Não vai dar certo. Está amarrado. Não, eu quebro em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. Não se aprender isso. Então, não pensem que os da Igreja Universal, muitos deles, quando você fala essas palavras, eles dizem, está amarado. Não pensem que eles falam só porque é uma coisa bonita. Eles falam porque eles aprenderam. Aprenderam. Coloque toda a malícia distante de si. Eu estou a tirar o que te usa para você não ser profeta. Mas você nunca tira o que te impede de ser profeta. Dá para imaginar isso aqui? Você nunca será. Eu estou a tirar o que te impede de receber, mas você nunca não se dá para entender. Eu estou a tirar o que te usa para você não receber, e você nunca está a tirar o que te impede de receber. Então, para dizer o que todo o homem de Deus, ele vem na tua vida para tirar tudo aquilo que te usa. Não está aprendendo isso aqui. Mas, do outro lado, o que acontece do outro lado? Você ora para rejeitar, afastar tudo aquilo que te impede de receber. Te impede de viver. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Qual é a palavra que falaram na tua vida contra si? Agora, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque conectado para receber a sua libertação em nome de Jesus Cristo poderoso. Eu quero que você se conecte. Esteja conectado a partir de agora. Não interessa a palavra que eles usaram contra a sua vida. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Agora é o momento de você começar a rejeitar toda essa palavra. É o momento de anular toda essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, agora mesmo, você vai fazer essa oração. E você vai concordar comigo em nome de Jesus Cristo poderoso. Você vai expulsar agora toda a palavra que foi declarada na sua vida. Toda a palavra que foi declarada no seu coração. Foi declarada contra si. Palavras de engano, palavras de inveja, palavras de bloqueio. Todas as obras contra a sua vida. Tudo aquilo que é malícia é hora de expulsar em nome de Jesus. Tudo aquilo que é malícia é hora de expulsar em nome de Jesus. Eu não sei se você está pronto. Eu não sei se você está conectado. Mas o poder de Deus te encontra agora onde você está. O poder de Deus te encontra onde você está. O poder de Deus te encontra onde você está. Agora, eu quero te libertar de tudo aquilo que te usa. Tudo aquilo que te usa para não profetizar na tua própria vida. Tudo aquilo que te usa para não viver o teu destino. Tudo aquilo que te usa para não viver a tua promessa. Tudo aquilo que te usa para não viver o que Deus disse na sua vida. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberto agora mesmo. Seja liberto agora mesmo. Em nome de Jesus, seja liberto. Tudo aquilo que te usa para ser pobre. Tudo aquilo que te usa, aquilo que te dirige para a pobreza, te dirige para a doença, te dirige para a fraqueza, seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Pelo poder de Deus agora mesmo, seja liberto. Pelo poder de Deus agora mesmo, seja liberto. Pelo poder de Deus agora mesmo, seja liberto. Então comece
Começa a conversar agora. Todo espírito, marido espiritual, tudo aquilo que usa meu negócio, usa minha vida, usa meu corpo, usa minha mente. Sai da minha vida agora mesmo. 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 Eu ordeno marido espiritual, mulher espiritual, espírito das águas, espírito de sereia, espírito das águas, espírito de sereia, espírito de serpente. Agora mesmo, sai da tua vida, sai do teu corpo, sai da tua vida, sai do teu corpo, sai da tua vida, sai do teu corpo. Todo espírito do diabo, todo espírito de Satanás, doenças, inveja, maldições, maldade, sai da tua vida, sai do teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto agora mesmo. Seja liberto agora mesmo. Seja liberto agora mesmo. Seja liberto agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Todo marido espiritual te deixa. Toda mulher espiritual te deixa. Em nome de Jesus, espírito das águas, saiam da sua casa agora mesmo. Saiam do teu corpo agora mesmo. Todo bloqueio na tua vida te deixa agora mesmo. Em nome de Jesus. Todo bloqueio que controla a tua vida, em nome de Jesus, te deixa. Todo poder de Satanás, todo governo de Satanás que te controla, agora mesmo começa a te deixar em nome de Jesus. Aquele que tem fé, essas palavras chegam como verdade, chegam como o poder da libertação. Esse demônio te deixa em nome de Jesus. Esse espírito te deixa em nome de Jesus. Essa maldição te deixa em nome de Jesus. Essa maldade te deixa em nome de Jesus. Te deixa em nome de Jesus. Marido espiritual fora da tua casa agora mesmo. Fora da tua vida agora mesmo. Mulher espiritual fora da tua vida agora mesmo. Espírito de sereia, espírito das águas fora da tua vida. Espírito dos ares te deixa em nome de Jesus. Tudo que nega o progresso, que nega o avanço, espírito de doença, começa a sair da tua casa, sair da tua vida. Começa a receber. Eu sei que alguns vão a sentir coisas sair do seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que estava conectado recebeu. Aquele que estava conectado recebeu. Aquele que estava a assistir, perdeu. Mas aquele que estava conectado recebeu. Que a graça de Deus continue a fluir em si. Agora é tempo de você começar a expulsar toda a palavra contra a sua vida. Agora é tempo de começar a expulsar toda a palavra contra a sua vida. É hora de expulsar. Em nome de Jesus, comece a expulsar aquilo que te falaram na tua casa. Dizendo que você vai morrer pobre. Em nome de Jesus Cristo. Toda a pobreza que declararam na minha vida, eu rejeito em nome de Jesus Cristo. Eu expulso na minha vida. Eu expulso toda a pobreza declarada na minha vida. Toda a pobreza, toda a miséria, toda a doença declarada na minha vida. Tudo aquilo que foi declarado na minha vida. Eu expulso em nome de Jesus. 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 Comece a expulsar agora. Comece a expulsar agora. Comece a expulsar agora. Comece a expulsar agora. Expulsa em nome de Jesus. Expulsa em nome de Jesus. Expulsa tudo na tua vida. E que a graça de Deus e o Espírito Santo continua consigo hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus.